Diziam que Lampião era só um bandido sanguinário, que fugia, roubava e se escondia no mato como um bicho acuado. Mas o que ninguém conta é que houve um dia em que um coronel poderoso, cercado de dinheiro, armas e proteção da lei, resolveu mexer com o que não devia. Ele acreditou que Deus, o ouro e os soldados iam salvá-lo. Se enganou. E o sertão inteiro pagou para ver o que acontece quando o nome de Lampião vira sentença. Bem-vindo ao tempo de cangaço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Diziam nos cantos mais encabulados do sertão que Lampião era só um cabra safado, desses que vivem de peia e bala. Diziam também que o cangaço era desmantelo sem causa, ruma de homem perdido no mato, arengando com a lei por puro gosto. Mas naquele dia, quando o sol nasceu torto sobre a caatinga rachada e o vento trouxe um silêncio esquisito, até os mais abestados perceberam que algo diferente estava para acontecer. Oxente! O sertão tinha se calado. Lampião vinha à frente do bando, passo firme, olhar invocado, o chapéu de couro baixo na testa. Atrás dele, os cangaceiros seguiam camuflados entre Xique-Xique e Mandacaru, cada um sabendo o seu lugar, sem fuxico, sem conversa fiada. Era assim que eles andavam quando o troço era sério. Virgulino não falava muito nessas horas. Preferia ouvir o chão, sentir o cheiro do vento, trombar com os sinais que só matuto entende. Vixe Maria! Ali tinha coisa errada. Eles cruzavam as bandas de Pernambuco com destino às beiradas de Alagoas, terra conhecida, chão pisado muitas vezes, onde Lampião já tinha coiteiro, já tinha fulô deixada para trás e lembrança que doía feito lapada. O bando parou num lajedo alto, de onde dava para arrodear o povoado lá embaixo. Casa pouca, telhado de barro, mói de roupa estendida no varal, mas nenhuma alma à vista, nem criança correndo, nem cachorro latindo. Ave Maria! Isso não era normal. E se avexe não, murmurou Lampião, sem virar o rosto, como se falasse com o próprio vento. Quando o sertão cala demais, é porque alguém está gritando por dentro. Os homens se espalharam, atentos. Um caba da peste subiu num juazeiro seco, outro se arrastou por trás de um curral abandonado, tudo quieto demais. Foi então que um velho apareceu, tropeçando, trupicando na própria sombra, vindo da estrada de barro com o chapéu na mão e o olho marejado. Quando viu Lampião, parou na hora, encabulado, como quem tromba com assombração. Não diga, sussurrou o velho, a voz tremendo. É o senhor mesmo? Lampião desceu do cavalo devagar, sem pressa, mas com aquele jeito que fazia qualquer macho velho sentir o suor gelar no sovaco. Chegou perto do velho e falou baixo, quase chamegando. Sou eu, painho. Que foi que aconteceu aqui? O velho respirou fundo, parecia que estava engolindo o mundo. Depois cuspiu no chão seco e falou, cuspindo verdade junto. Se lascou, capitão. Se lascou tudo. O coronel mandou passar o rodo. Tomou terra, tomou gado, tomou gente. Teve rapariga arrastada para fora de casa, teve menino chorando feito bichinho sem mãe. Quem reclamou levou peia, quem correu tomou bala, e quem rezou, nem Deus ouviu. Lampião fechou os olhos por um instante. Aquele nome de coronel ele conhecia demais. Homem de dinheiro grosso, aliado de volante, pé de cana com político e padre. Um desses que se achava dono do mundo, cabra invocado, que acreditava que ouro comprava até a fé alheia. Um fi de rapariga desses tinha resolvido mexer com gente que Lampião considerava sua. Eita peste! Aí o caldo entornava. E por quê? Perguntou Lampião, a voz firme, mas carregada. Por que fez isso? O velho riu sem graça, um riso seco de quem já tinha chorado tudo. Porque disseram que o povo daqui era teu, que já tinha te dado coito, comida,
proteção. Aí o coronel disse que ia mostrar quem mandava. Disse que Lampião não passava de conversa fiada. Disse que tu ia correr quando visse os federais. Um silêncio pesado caiu entre eles. Os cangaceiros se entreolharam, sentindo o cheiro de pólvora antes mesmo do tiro. Lampião abriu os olhos devagar. Não tinha fúria espalhafatosa ali. Tinha coisa pior. Tinha decisão. Vixe Maria, murmurou ele. Esse cabra confundiu silêncio com medo. Lampião subiu de novo no cavalo e olhou para o povoado vazio. Cada casa ali trazia uma lembrança. Um prato de buchada repartido em noite ruim, um canto abafado para despistar volante, uma mainha que já tinha rezado por ele quando o mundo inteiro chamava de bandido. Aquilo não era só terra, era memória, era amor perdido, era dívida. Arrumação boa não se faz com pressa, disse ele, alto o bastante para os homens ouvirem. E vingança sem juízo só serve para encher cemitério. Esse coronel acha que está seguro, acha que dinheiro e patente seguram um homem. Tu é besta se ele pensa assim. Os cangaceiros assentiram, ninguém pediu ordem. Sabiam que o jogo tinha virado. Não era mais só fuga, nem sobrevivência, era resposta. Lampião fez sinal com a mão, mandando o bando se mover. Eles desceram do lajedo como sombra, camuflados, sem deixar rastro. O velho ficou para trás, olhando com o coração apertado e uma ponta de esperança brotando onde antes só tinha medo. Enquanto o sol subia e o sertão continuava calado, Lampião já sabia. Aquilo era só o começo. O coronel tinha cutucado onça com vara curta. E quando o cangaço resolve responder, não é no grito, é no tempo certo, do jeito certo, para doer onde mais aperta. E o sertão, meu irmão... O sertão ia falar de novo. O nome do coronel corria pelo sertão feito fuxico ruim, desses que ninguém gosta de repetir em voz alta. Chamava-se Anselmo Ferraz, dono de ruma de terra entre as bandas de Alagoas e Sergipe, homem de bigode grosso, pé de cana assumido e bolso mais fundo que cacimba em tempo de seca. Diziam que ele tinha mais boi do que gente e mais dinheiro do que vergonha. Eita gota serena! Era desses que mandava e desmandava sem pedir licença nem ao céu. Na casa grande da fazenda, Anselmo dormia tranquilo naquela noite. Cama larga, lençol limpo, lamparina apagada cedo, nem sinal de encabulamento. Enquanto o sertão gemia debaixo do peso da injustiça, o coronel roncava satisfeito, acreditando que tinha feito a arrumação perfeita. Comprara silêncio com ouro, comprara coragem com cachaça e comprara fé com promessa. Para ele tudo tinha preço, até Deus. O despojo começara dias antes, sem alarde, do jeito que os poderosos gostavam. Primeiro vieram os papéis, trazidos por um escrevente abestado da cidade grande, homem embromado que assinava o que botassem na frente por uns bons réis. Depois vieram os soldados da volante, camuflados de autoridade, dizendo que a lei tinha mudado. Quem reclamou, tomou peia. Quem insistiu, se lascou. Num instante, famílias inteiras foram arrancadas de suas casas, feito mói de roupa jogada no rio. Anselmo acompanhava tudo de longe, sentado na varanda, coçando o queixo e sorrindo torto. Achava bonito ver o povo arengar sem poder fazer nada. Para ele, sertanejo bom era sertanejo calado. Se gritasse demais, era só dar uma lapada para aprender. Aqui mando eu, dizia para os capangas, com o copo de pé de cana na mão. Lampião é conversa de matuto medroso. Quero ver ele botar a cara aqui. Os capangas riam, ruma de cabra danado, armados até os dentes, achando que valentia se comprava na venda. Entre eles, tinha gente ruim de nascença, mas também tinha quem estivesse ali por falta de escolha. O sertão não dava opção para todo mundo. No meio dessa arrumação torta, tinha um homem que não dormia direito havia dias. O padre Elias, vigário da vila mais próxima, suava frio toda vez que lembrava do que tinha feito. Assinara como testemunha nos papéis do coronel, botando o nome de Deus onde só tinha mentira. Anselmo tinha sido claro, ou
assinava ou a igreja virava cinza. O padre, encabulado, escolheu o medo. Ave Maria! E agora carregava aquilo no peito feito pedra. Toda vez que subia no altar, sentia o peso dos olhos do povo. As rezas saíam tortas, a voz falhava. Ele sabia que tinha vendido a fé por proteção. E no fundo, bem no fundo, sabia que aquilo não ia ficar barato. No sertão, quando a injustiça cresce demais, alguém paga a conta. Enquanto isso, Lampião e os seus seguiam se movendo feito sombra. Não atacaram, não deram tiro, não apareceram. Virgulino queria entender tudo. Queria saber quem estava com o coronel, quem estava com medo, quem estava só fingindo. Mandou cangaceiros se espalhar pelas feiras, pelas bodegas, pelas festas de santo. Era ali que a língua do povo se soltava, depois de umas doses de cachaça e um prato de buchada. Oxente macho, véi, cochichavam uns. Dizem que o coronel mexeu com quem não devia. Não diga, respondiam outros. Se Lampião souber, isso vai virar desmantelo. As notícias iam chegando aos poucos, feito goteira em telhado velho. Lampião escutava tudo calado, arrodeando o problema, juntando peça por peça. Descobriu que Anselmo tinha comprado proteção da volante com dinheiro grosso. Descobriu que prometera uma grande festa para Nossa Senhora, com missa cantada e foguetório, para limpar a imagem. Descobriu também que guardava o dinheiro do roubo num cofre escondido na Casa Grande, junto com documentos e promessas. Mas o que mais mexeu com Lampião não foi o dinheiro nem a proteção da lei. Foi saber que entre os expulsos tinha gente que um dia lhe deu abrigo quando ele ainda era só Virgulino, um cabra perseguido, sem nome nem bando. Gente que lhe deu comida quando ele estava lascado, que escondeu arma debaixo do chão, que rezou por ele quando a volante passou arrodeando tudo. Aquilo cutucou fundo. Amor perdido não é só mulher que se vai, é lugar que some, é gente arrancada do chão. Lampião sentiu o peito apertar, mas não deixou transparecer. O cangaço aprendia cedo que emoção demais matava. Esse coronel pensa que o sertão é surdo, disse ele numa noite ao redor do fogo, olhando para os homens. Mas o sertão escuta tudo, e quando responde, responde arretado. Os cangaceiros assentiram. Sabiam que aquilo não ia acabar em tiros sem pensar. Lampião não era abestado. Ele gostava de fazer o inimigo se entregar sozinho, de preferência achando que ainda mandava. Lá na fazenda, Anselmo Ferraz brindava com os aliados. Falava alto, gargalhava, chamava Lampião de matuto covarde. Dizia que o cangaço estava acabado, que agora quem mandava era ele e mais ninguém. Nem percebeu que, enquanto ria, o sertão começava a se mexer por debaixo da areia. O ouro tinha comprado muita coisa, mas não tinha comprado consciência. A fé tinha sido usada como escudo, mas escudo furado não segura bala. E Lampião, lá longe, já começava a enxergar a brecha. Não ia ser no grito, ia ser no tempo certo. Porque no sertão, macho véi, quando o poderoso se sente seguro demais, é aí que mora o perigo. A notícia do que o coronel tinha feito já corria o sertão de boca em boca, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Era cochicho na feira, era olhar atravessado na bodega, era conversa cortada quando algum estranho se aproximava. O medo tinha se espalhado, feito praga em roçado fraco. E quando o medo se instala, o povo cala. Mas o silêncio não significava esquecimento, significava espera. Lampião entendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia ler o sertão como se fosse mapa aberto. Sabia quando o povo se escondia por covardia e quando se escondia por esperança. E naquele caso, era esperança. Esperança de que alguém fizesse alguma coisa antes que tudo se perdesse de vez. O bando atravessou um trecho mais fechado de Caatinga, arrodeando trilhas conhecidas só por matuto velho e cangaceiro vivido. O sol queimava o couro, o suor escorria pelo sovaco, mas ninguém reclamava. Aquilo ali não era caminhada qualquer, era aproximação. Lampião queria sentir o cheiro do problema de perto.
Foi numa tarde abafada que eles trombaram com um grupo de retirantes à beira do caminho. Gente magra, roupa surrada, mói de menino agarrado nas pernas das mães, olhos fundos de quem já tinha perdido quase tudo. Quando viram os cangaceiros, alguns tentaram correr, outros ficaram parados feito bicho encurralado. Siavexe não, disse Lampião, erguendo a mão. Ninguém aqui vai fazer mal a vocês. Uma mulher criou coragem e falou com a voz tremendo. É verdade que o senhor é Lampião? Sou eu mesmo. Ela respirou fundo, como quem segura o choro há muito tempo. Então é verdade que o sertão ainda tem quem defenda a gente. Essas palavras bateram forte, não como elogio, mas como cobrança. Lampião sentiu o peso daquilo. Não era fama que ele carregava, era expectativa. Os retirantes contaram o que tinham visto. Capangas chegando de madrugada, portas arrombadas, peia em quem perguntava demais. Contaram do coronel andando a cavalo pelo meio do povoado, rindo, dizendo que agora tudo tinha dono. Disseram que quem tivesse ligação com Lampião ia pagar dobrado. Era ali que o nome dele deixava de ser boato e virava sentença. Ele disse que quem fosse do lado do cangaço ia conhecer o inferno. Falou um homem magro com o braço enfaixado. Disse que queria ver se o Caba da Peste tinha coragem de aparecer. Lampião ouviu tudo calado. Quando terminou, tirou algumas moedas do bornal e entregou à mulher. Sigam para o sul. Procurem parente, procurem abrigo. E se alguém perguntar, digam que vocês não viram nada. Entenderam? Eles assentiram, agradecidos, e seguiram caminho. Lampião ficou olhando até sumirem na poeira. Aquilo confirmava o que ele já sabia. O coronel não queria só terra, queria exemplo. Queria mostrar que mexer com o nome de Lampião era pedir castigo. Ele está nos chamando, disse um dos cangaceiros cuspindo no chão. Tá provocando. Lampião respondeu sem levantar a voz. Provocação é convite de abestado. A gente só aceita quando quer. Naquela noite, o bando se reuniu em silêncio. O fogo baixo, só para espantar o frio. Lampião falou pouco, mas cada palavra pesava. Esse homem quer guerra rápida. Quer que a gente chegue atirando para depois dizer que estava se defendendo. Não é isso que vamos dar a ele. Vamos deixar que ele mesmo se entregue. Os cangaceiros se entreolharam. Sabiam que quando Lampião falava daquele jeito, o plano já estava andando na cabeça dele. Enquanto isso, na fazenda, o clima era de falsa tranquilidade. Anselmo Ferraz recebia visitas. Ria alto, fazia questão de espalhar que tinha botado Lampião para correr. Mandava tocar sanfona, promovia a arrumação, convidava gente importante para mostrar poder. Cada gesto era calculado para humilhar o cangaço. Quero que todo mundo saiba, dizia ele, que aqui Lampião não manda nada. Mas nem todos estavam tranquilos. Entre os capangas tinha um sujeito chamado Zé Pequeno, homem de pouca fala e muito ouvido. Ele escutava demais. Sabia que Lampião não costumava reagir no calor. Sabia que quando demorava era pior. Aquilo começou a encabulá-lo. Numa ida à vila para comprar mantimento, Zé Pequeno ouviu conversa atravessada na venda. Dois matutos falavam baixo, olhando para os lados. Dizem que Lampião já sabe de tudo. Pois é, e dizem que ele não vai chegar atirando, vai chegar sorrindo. Zé Pequeno engoliu seco. Aquilo gelou mais que água de pote. Ele conhecia aquele sorriso. Na volta, passou pela igreja. Viu o padre Elias sentado nos degraus, cabeça baixa, rosário na mão, murmurando oração sem força. Zé Pequeno parou, meio sem saber por quê. Padre, chamou. O senhor tá bem? O padre levantou os olhos, cansados. Bem não tô, meu filho. Quando a gente troca o certo pelo medo, a alma cobra. Zé Pequeno sentiu um aperto. Ali tinha coisa errada demais para acabar bem. No mato, Lampião recebia mais notícias. Soube da festa religiosa que o coronel planejava, da presença de autoridades, da promessa de mostrar ao povo que estava tudo dentro da lei. Aquilo acendeu algo.
É aí, disse ele, enfim. Onde o poderoso mostra a cara, também mostra o erro. Os cangaceiros entenderam. O jogo começava a mudar. O nome de Lampião já não era só ameaça distante. Virava presença, virava sombra, virava sentença andando devagar, mas sem errar o caminho. E o sertão, que tinha se calado, começava a sussurrar de novo. No sertão, traição não costuma chegar fazendo barulho. Ela vem miúda, rasteira, se escondendo por trás de aperto, fome e promessa fácil. Lampião sabia disso. Já tinha visto cabra valente virar fraco quando o dinheiro falava alto demais. E naquela história, o dinheiro do coronel Anselmo Ferraz estava falando alto feito sino em dia de festa. Foi numa feira de domingo, dessas cheias de mó e de gente, que a coisa começou a se desenhar. Cheiro de buchada no ar, sanfona chorando no canto, matuto vendendo galinha, rapariga pechinchando pano. No meio daquela arrumação, um sujeito chamado Severino Galdino circulava feito sombra. Homem magro, olhar ligeiro, desses que não olham ninguém direto nos olhos. Já tinha sido coiteiro de Lampião nos tempos ruins, quando o cangaço ainda engatinhava. Agora andava embromado, devendo favor a quem não prestava. Severino parou numa bodega afastada, pediu um gole de pé de cana e sentou no canto mais escuro. Pouco depois, um capanga do coronel apareceu, fingindo que trombou por acaso. "Oxente, Severino", disse, forçando surpresa. "Quanto tempo, macho véi?" Severino engoliu seco. Sabia que encontro assim nunca era sem troço por trás. "Pois é, o mundo é pequeno", respondeu sem graça. O capanga não perdeu tempo, falou de dinheiro, de proteção, de vida fácil. Disse que o coronel estava disposto a pagar bem por qualquer fuxico que ajudasse a resolver de vez o problema do cangaço. Falou que Severino não devia nada a Lampião, que o passado tinha ficado para trás. E finalizou com a ameaça que sempre vinha disfarçada de conselho. "Se tu continuar do lado errado, vai se lascar junto." Severino passou a mão no rosto suado. Pensou na família, pensou na fome, pensou na peia que já tinha levado da volante, pensou também em Lampião, naquele olhar que parecia atravessar a alma. Ficou dividido. E divisão é o primeiro passo da traição. Enquanto isso, Lampião se mantinha distante, mas atento. Mandara cangaceiros de confiança se misturarem à feira, ouvindo conversa, sentindo clima. Um deles, Corisco, voltou no fim da tarde com a cara fechada. "Capitão, tem coisa errada", disse em voz baixa. "Tão falando demais. Gente que nunca abriu a boca agora tá cheio de história. E ouvi dizer que o coronel anda prometendo dinheiro grosso para quem entregar caminho, coito, rastro." Lampião assentiu devagar. "Promessa de coronel é igual a sombra de nuvem", respondeu. "Só dura enquanto convém." Na fazenda, Anselmo Ferraz se sentia cada vez mais confiante. Recebia notícias, pagava informante, distribuía ameaça. Achava que estava cercando Lampião por todos os lados. Mandou reforçar a vigilância, armou tocaia nas estradas, espalhou boato de que tinha fechado acordo grande com a volante. Queria provocar, queria que Lampião perdesse a paciência. "Ele vai vir", dizia, batendo o copo na mesa. "E quando vier, vai cair." Mas nem todo mundo ali acreditava nisso. Zé Pequeno, o capanga silencioso, observava tudo com desconfiança. Ele via Severino entrando e saindo da fazenda, via dinheiro mudando de mão, via gente mentindo fácil demais. Aquilo cheirava a desmantelo. Numa noite abafada, Zé Pequeno trombou com Severino perto do curral. "Tá se metendo com coisa grande, homem", murmurou. "Lampião não perdoa." Severino riu nervoso. "Quem não perdoa é a fome, Zé. Lampião não tá aqui para me defender." "Tá não", respondeu Zé Pequeno. "Mas a consciência também cobra." Severino ficou calado. A decisão já tinha sido tomada, mesmo que ele ainda não tivesse coragem de admitir. Do outro lado, Lampião começou a apertar o cerco invisível. Não com bala, mas com presença.
Aparecia em lugares inesperados, deixava rastro onde não devia, fazia o coronel gastar energia à toa. Cada movimento era calculado para confundir. O cangaço se movia feito vento e Anselmo corria atrás de sombra. Foi numa dessas idas e vindas que Lampião soube do nome de Severino. A informação chegou por boca torta, atravessada, mas suficiente para acender o alerta. Ele não demonstrou surpresa. Traição, para ele, era velha conhecida. Ninguém trai do nada, disse para os homens. Sempre tem uma miséria empurrando. Mas isso não significava perdão. Significava cautela. Lampião decidiu esperar. Queria ver até onde Severino ia. Queria saber se o homem ainda tinha algum resto de vergonha ou se já estava vendido de vez. Deixou que a corda corresse solta. Severino, encorajado pelo dinheiro fácil, começou a falar demais. Comentou sobre trilhas, sobre antigos coitos, sobre jeito de Lampião se mover. Não sabia tudo, mas o pouco que dizia já era perigoso. O coronel juntava as peças, achando que finalmente tinha vantagem. Numa madrugada, a volante fez movimento estranho. Passou perto demais de um caminho que só cangaceiro conhecia. Lampião percebeu na hora, sorriu de canto. Pronto, murmurou. Agora eu sei quem está cantando. Mas não fez nada. Ainda não. Deixou que o traidor se embrenhasse mais fundo no erro. Porque quanto mais longe a pessoa vai, mais difícil é voltar. E mais pesada é a queda. O sertão nesse meio tempo fervilhava por baixo da terra seca. O povo sentia que algo grande vinha aí. Rezava, cochichava, esperava. O silêncio já não era de medo. Era de suspense. Lampião, montado no cavalo, olhando a lua fina no céu, falou baixo como se conversasse com o próprio destino. Traição é faca de dois gumes. Quem usa achando que corta só o outro, acaba se ferindo também. E naquela noite, enquanto Severino dormia inquieto, o cangaço se rearrumava. A peça tinha sido identificada. O jogo avançava para uma fase sem volta, porque agora não era só o coronel que ia cair. A traição também ia cobrar seu preço. O sertão guarda lembrança do mesmo jeito que guarda a faca, escondida, mas sempre pronta para cortar. Lampião carregava as dele no fundo do peito, bem guardadas, mas vivas. E naquela história não era só terra roubada, nem gente humilhada que doía. Tinha coisa mais antiga, mais funda, que nem o tempo tinha dado conta de apagar. Vixe Maria! Amor perdido não vira poeira fácil. Quando o bando parou numa grota seca para descansar, Lampião se afastou um pouco dos homens. Sentou numa pedra quente, tirou o chapéu e ficou olhando o nada. O vento trouxe um cheiro antigo, mistura de terra, suor e lembrança. Era ali perto que um dia ele tinha sido só virgulino, sem fama, sem ruma de homem armado atrás dele. Era ali que morava Maria de Luzia, moça simples, riso fácil, fulô no cabelo e coragem no olhar. Ela tinha sido mais que um amor. Tinha sido abrigo, tinha sido promessa de vida diferente, dessas que o sertão raramente deixa cumprir. Maria de Luzia acreditava que Virgulino podia largar tudo, que o mundo não precisava ser só bala e fuga. E por um tempo, ele quase acreditou também. Tu é besta, como o destino gosta de brincar. Foi o mesmo coronel Anselmo Ferraz que anos atrás mandara acabar com aquela esperança. Não porque Maria tivesse feito algo errado, mas porque ousou dizer não. O capanga veio bêbado, abusado, achando que podia coisar qualquer rapariga pobre. Ela resistiu. Pagou caro. No outro dia, apareceu morta na beira do riacho e o caso foi enterrado sem fuxico, sem justiça, sem nada. Dinheiro compra silêncio, sempre comprou. Lampião nunca esqueceu. Nunca falou muito sobre isso, mas aquela perda moldou o homem que ele virou. Ali ele entendeu que o sertão não perdoava a inocência e que justiça, quando vinha, tinha que ser arrancada à força. O amor que não pôde ser salvo virou fogo lento, desses que queimam sem chama, mas nunca apagam.
Enquanto Lampião lembrava, os cangaceiros respeitavam o silêncio. Ninguém arengava. Sabiam que aquele era o tipo de quietude que merecia respeito. Maria Bonita ainda não tinha entrado na vida dele naquela época. Aquela dor vinha de antes, de quando tudo ainda podia ter sido diferente. "Capitão", chamou um dos homens de longe com cuidado. Chegou notícia. Lampião colocou o chapéu de volta, fechou a cara, virou Lampião outra vez. "Fale!" O coronel mandou reforçar a fazenda. Diz que vai ter missa grande no domingo, promessa paga, mói de gente confirmada. Padre, volante, político, tudo junto. Lampião assentiu. Aquilo encaixava demais. Festa religiosa era o lugar perfeito para esconder pecado debaixo de reza. O coronel queria limpar a imagem, queria mostrar poder, queria provar que nada do que tinha feito teria consequência. "Ele está tentando apagar o rastro com água benta", disse Lampião seco. "Mas sangue não some assim, não." Naquela noite, Lampião falou com os homens. Não foi discurso bonito, nem promessa vazia, foi verdade nua. "O que esse coronel está fazendo agora é o mesmo que já fez antes", disse olhando um por um. "Roubar, humilhar, matar e depois se esconder atrás da fé e da lei. Isso aí eu já vi. E sempre acaba do mesmo jeito." Os cangaceiros apertaram os punhos. Alguns tinham perdido pai, mãe, irmão para gente igual a Anselmo. Aquilo não era só luta de Lampião, era de todo mundo ali. Mas Lampião deixou claro: "Não quero tiro à toa, não quero desmantelo sem sentido. Quem vai pagar vai ser quem merece. E vai pagar do jeito que mais dói, diante de todo mundo." Enquanto isso, Severino Galdino começava a sentir o peso do erro. O dinheiro do coronel estava no bolso, mas a paz tinha ido embora. Dormia mal, suava frio, se levantava assustado com qualquer barulho. Via Lampião em sonho, parado, olhando sem dizer nada. Aquilo era pior que ameaça. Numa dessas noites, Severino trombou com o padre Elias na estrada, voltando da fazenda. "Padre", chamou, quase chorando. "O senhor acha que Deus perdoa a traição?" O padre parou, respirou fundo, olhou para o chão antes de responder. "Deus perdoa arrependimento, meu filho. Mas homem cobra consequência." Severino ficou mudo. Aquilo confirmou o que ele já sabia. Não tinha mais volta. Lampião, por sua vez, não se deixava levar só pelo passado. Usava a dor como guia, não como cegueira. Sabia que aquela história com o coronel não era só vingança antiga. Era também impedir que outros amores fossem enterrados do mesmo jeito, sem nome, sem justiça. Na madrugada seguinte, Lampião cavalgou sozinho por um trecho conhecido. Parou perto do riacho onde Maria de Luzia tinha sido encontrada. A água corria fraca, quase seca. Ele desceu do cavalo, tirou o chapéu e ficou ali um tempo em silêncio. "Não deu para salvar tu, fulô", murmurou. "Mas ainda dá para impedir que façam com outros o mesmo que fizeram contigo." Subiu no cavalo e voltou para o bando com o olhar decidido. Aquilo selava tudo. Não era mais só estratégia. Era acerto de conta com a própria história. Ao longe, a fazenda do coronel se preparava para a festa. Bandeirola, foguetório, comida farta. Parecia até que o sertão tinha esquecido a dor. Mas Lampião sabia. Por baixo da arrumação, tinha culpa demais escondida. E quando culpa encontra memória, alguém sempre acaba pagando. O domingo amanheceu com cheiro de pólvora escondida atrás de incenso. A missa prometida pelo coronel Anselmo Ferraz era mais que promessa paga. Era vitrine. Desde cedo, a estrada que levava à fazenda virou ruma de gente. Carroça rangendo, cavalo suado, matuto ajeitando chapéu, rapariga de vestido limpo pela primeira vez em muito tempo. Tinha volante chegando armado, tinha político de paletó claro, tinha padre ajeitando batina com a mão tremendo, tudo arrumado para parecer ordem. Vixe Maria, ordem comprada costuma cair feio. Anselmo Ferraz circulava entre os convidados com um sorriso largo, o bigode engomado, distribuindo aperto de mão e promessa vazia.
Falava alto, chamava Lampião de história velha. Dizia que o sertão precisava de lei, não de bandido. Cada palavra era um desafio jogado no vento. Ele acreditava que, com tanta gente e tanta arma por perto, ninguém teria coragem de afrontá-lo. "Hoje eu quero ver esse cangaço dar as caras", disse a um delegado enchendo o copo de pé de cana. "Se aparecer, não sai vivo." O delegado assentiu meio encabulado. Sabia que aquela segurança toda tinha um preço, mas preço pago não garante proteção quando o jogo vira. Enquanto isso, Lampião observava de longe. O bando estava espalhado, cada cangaceiro no seu ponto, camuflado entre pedra, mato e gente. Pareciam parte da paisagem. Era assim que o cangaço sobrevivia. Não era força bruta, era cabeça fria. Lampião sabia que o coronel tinha armado uma tocaia. Sabia também que Severino tinha falado demais. A armadilha estava ali, escancarada, esperando só o erro. "Eles querem que a gente ataque no meio da festa", disse Corisco cochichando. "A volante está só esperando." Lampião sorriu de canto, sem alegria. "Querem sangue para justificar o roubo", respondeu. "Mas não vão ter esse gosto. O plano do coronel era simples, coisa de homem que acha que manda em tudo. Tinha colocado atiradores escondidos no casarão, posicionado soldados atrás da capela, deixado trilha falsa aberta no mato para atrair o bando. Esperava que Lampião, invocado como era, perdesse o juízo ao ver o povo humilhado e partisse para cima. Aí era só fechar o cerco, matar uns cangaceiros e sair como herói da lei. Só que Lampião não era abestado. Em vez de avançar, ele mandou espalhar o rumor. De boca em boca, alguém comentava que Lampião estava perto. Outro dizia que tinha visto o bando no caminho errado. Um terceiro jurava que o capitão tinha desistido. A confusão começou a crescer. A volante se mexia, sem saber para onde olhar. O coronel ficava inquieto, suando por baixo do paletó. No meio disso tudo, Severino Galdino circulava nervoso. O dinheiro no bolso pesava feito pedra. Ele percebia que algo não estava como o coronel tinha prometido. Via os soldados andando em círculo, via o padre rezando rápido demais, via o sorriso de Anselmo ficando forçado. Aquilo cheirava a erro. "Eita, peste!" murmurou Severino. "Acho que me embolei." Foi então que Zé Pequeno se aproximou quieto como sempre. "Tá sentindo, né?" disse, baixo. Quando o vento muda. Severino não respondeu. Só baixou a cabeça. Lampião decidiu agir no momento exato. Não para atacar, mas para virar o jogo. Mandou um dos homens aparecer de propósito numa trilha visível, longe da fazenda. A volante mordeu a isca na hora. Metade dos soldados saiu em disparada, levantando poeira, achando que tinham achado o rastro do cangaço. "Agora", disse Lampião. Enquanto os soldados corriam atrás de Sombra, Lampião e mais 2 homens surgiram calmamente na feira improvisada ao lado da capela. Não armados à vista. Chapéu baixo, cara limpa, pareciam só mais 2 matutos entre tantos. O coronel demorou a perceber. Quando percebeu, o coração bateu errado. Lampião parou a poucos metros de Anselmo Ferraz. O barulho ao redor parecia distante. A sanfona parou. As conversas morreram. O sertão prendeu a respiração. "Oxente", disse Lampião em tom quase manso. "Bela festa, coronel. Mói de gente. Tudo para mostrar que tá tudo certo, né?" Anselmo engoliu seco. Tentou manter a pose. "Aqui não tem lugar para você, Lampião. Tá cercado. Se for inteligente, some." Lampião deu um passo à frente, sem levantar a voz. "Cercado eu sempre estive. A diferença é que hoje quem está cercado é o senhor." O coronel riu nervoso. "Abestado. Você acha que pode fazer o quê aqui?" Lampião olhou em volta. Pro povo, pro padre, pros capangas, pros documentos que estavam sobre a mesa da fazenda, prontos para serem exibidos depois da missa. "Nada agora", respondeu. "Só vim avisar. Quando a festa acabar, a conta chega."
e virou as costas. Foi rápido demais para alguém reagir. Quando a volante percebeu o engano e voltou, Lampião já tinha sumido. Nenhum tiro disparado, nenhuma morte, só um aviso. E aviso dado na frente de todo mundo pesa mais que bala perdida. A festa continuou, mas sem alegria. O coronel não sorria mais. O padre tremia, o povo cochichava. A confiança tinha ido embora. Naquela noite, Anselmo Ferraz se trancou no quarto. Bebeu demais, xingou, mandou reforçar a guarda. Mandou chamar Severino. "Você disse que ele vinha atacar", gritou. "Disse que ele era burro." Severino não conseguiu responder. O medo já tinha tomado tudo. Lampião, do outro lado, reunia o bando. "Agora eles sabem", disse. "Sabem que não tô brincando. Sabem que o chão tá cedendo. A próxima vez não vai ser aviso, vai ser cobrança." Os cangaceiros assentiram. O jogo tinha virado de vez. A armadilha dos poderosos tinha falhado. E quando a armadilha falha, quem montou fica exposto. O sertão, que assistira tudo calado, começava a entender. A justiça não ia vir do jeito que o coronel esperava. Ia vir do jeito que mais dói. E o pior, para ele, ainda estava por vir. Depois do aviso dado na frente de todo mundo, o sertão já não era o mesmo. O coronel Anselmo Ferraz passou a noite em claro, andando de um lado para o outro no quarto, suando frio, ouvindo barulho onde não tinha nada. Cada estalo de madeira parecia passo de cangaceiro. Cada assobio do vento soava feito ameaça. Vixe Maria, quem sempre mandou começou a sentir o gosto amargo do medo. Na manhã seguinte, a fazenda amanheceu em arrumação forçada. Capangas dobrados, arma na mão, olho arregalado. A volante desconfiada se mexia sem rumo, arrodeando tudo, mas sem saber onde olhar. O coronel gritava ordens, mandava reforçar cerca, trancar porteira, vigiar estrada. Só que quanto mais ele tentava controlar, mais o controle escapava pelos dedos. "Esse desgraçado tá brincando comigo", rosnou Anselmo, batendo a mão na mesa. "Quer me deixar louco." E era exatamente isso. Lampião tinha virado o jogo sem disparar um tiro. Agora era ele quem observava. Era ele quem escolhia o tempo. O cangaço se espalhou feito rastro invisível. Um aparecia num canto, outro deixava sinal noutro, sempre longe demais para ser pego, perto demais para ser ignorado. Era desmantelo psicológico, desses que corroem o juízo do inimigo. O povo começou a perceber. Nas bodegas, o fuxico mudou de tom. Já não era medo, era expectativa. "Oxente", dizia um, "o coronel tá encabulado." "Tá sim", respondia outro. "Dizem que não dorme mais." Lampião escutava essas conversas pelos ouvidos dos outros. Mandava cangaceiro misturar-se ao povo, comprar farinha, trocar palavra solta. Não queria assustar ninguém. Queria que o sertão sentisse que algo estava sendo corrigido. Enquanto isso, Severino Galdino se desmanchava por dentro. O dinheiro do coronel já não comprava sossego. Cada vez que via um homem de chapéu baixo, achava que era Lampião. Cada vez que alguém cochichava, achava que falavam dele. O medo, esse sim, tinha cobrado juros. Numa tarde abafada, Severino tentou ir embora da região. Pegou uma trouxa, montou num burro e seguiu pela estrada de barro. Não tinha dado nem meia légua quando sentiu que não estava sozinho. O silêncio ficou pesado demais. O burro empacou. "Eita", murmurou ele. Lampião surgiu do mato como se sempre tivesse estado ali. Não armado à vista, só o olhar firme, atravessando. "Vai para onde com tanta pressa, Severino?" Severino caiu de joelhos na hora. Tremia feito vara verde. "Capitão, eu errei. Tô lascado. Me perdoe." Lampião ficou em pé diante dele, calado. Não tinha raiva espalhafatosa, tinha decepção. "Ninguém traz sem escolher", disse por fim. "Tu escolheu." "Eu tava com fome", chorou Severino. "Minha família, todo mundo aqui já teve fome", cortou Lampião. "Nem todo mundo vende a alma por isso." Severino abaixou a cabeça, derrotado. "O coronel, ele tá com medo."
confessou. Tá juntando papel, dinheiro, querendo fugir se a coisa apertar. O cofre fica atrás da parede da sala grande. Os documentos também. Lampião ouviu tudo sem mudar a expressão. Aquilo confirmava o que ele já sabia. O caçador tinha virado presa. Levante, disse Lampião. Tu não vai morrer hoje. Severino ergueu os olhos surpreso. Não porque merece, continuou Lampião, mas porque viver com o peso da covardia é castigo maior. Some daqui e reze para nunca mais trombar comigo. Severino não precisou de segunda ordem. Sumiu pelo mato, chorando, carregando só a vergonha. De volta ao bando, Lampião reuniu os homens. Agora o plano estava completo. Sabia onde estavam os papéis. Sabia que o coronel pensava em fugir. Sabia que o povo já não acreditava mais na autoridade comprada. Não vai ter tiro, avisou Lampião. Vai ter verdade. Os cangaceiros entenderam. Aquilo não era ataque comum. Era exposição. Naquela noite, o padre Elias foi acordado com batida leve na porta da igreja. Quando abriu, quase deixou o coração cair pela boca. Se avexe não, padre, disse Lampião, entrando sem pressa. Vim conversar. O padre sentou no banco, mãos trêmulas. Eu sei, sussurrou. Sei que pequei. Lampião assentiu. Amanhã, o senhor vai dizer tudo, diante do povo, ou o peso que carrega hoje vai virar inferno para o resto da vida. O padre fechou os olhos. Sabia que não tinha escolha. Sabia também que talvez aquela fosse a única chance de redenção. Eu falo, respondeu com a voz quebrada. Deus que me perdoe. Lampião saiu da igreja como entrou, sem alarde, sem ameaça explícita, só deixando a verdade plantada. Na fazenda, Anselmo Ferraz recebia notícia atrás de notícia ruim. A volante falhara. O povo cochichava. Um dos informantes tinha sumido. O padre não atendia chamado. O medo agora era dele. Corra atrás desse cangaceiro, gritava. Quero ele morto. Mas ninguém se movia com convicção. O respeito tinha mudado de lado. Lampião, do alto de um lajedo, olhava a fazenda iluminada pela lua. Falou baixo para os homens. Amanhã, esse castelo de mentira cai, sem bala, sem massacre, só com o peso do que foi feito. O sertão segurava o fôlego. O momento tinha chegado. E quando o poderoso começa a fugir antes mesmo do confronto, é porque já perdeu. A próxima manhã não seria de festa, seria de acerto. O dia amanheceu quente demais, desses que já nascem pesados, como se o sertão soubesse que coisa grande ia acontecer. O sol mal tinha passado da linha do horizonte e o povo já se ajuntava na praça da vila, chamado não por edital nem por ordem de coronel, mas por cochicho, por fuxico que corre mais rápido que cavalo bom. Oxente! Quando o sertão chama, ninguém finge que não escutou. Lampião chegou cedo, sem alarde. Veio com poucos homens, o bastante para garantir respeito, não para meter medo. Chapéu de couro firme na cabeça, cartucheira cruzada no peito, o olhar sério de quem não veio brincar. Os cangaceiros se espalharam, camuflados entre o povo, misturados com matuto, rapariga, velho e menino. Quem olhasse de fora nem percebia, mas quem conhecia, sentia. No centro da praça, uma mesa velha tinha sido puxada da casa de farinha. Em cima dela, o que mais valia ali não era ouro nem arma. Eram papéis, escrituras antigas, registros de terra, recibos, promessas assinadas à força. Tudo aquilo que o coronel Anselmo Ferraz achava enterrado, esquecido, protegido pelo dinheiro. O padre Elias chegou com o rosto pálido, rosário apertado na mão. Cada passo parecia uma peia invisível. Ele olhava para o chão, mas sentia o peso dos olhos do povo. Gente que ele tinha batizado, casado, enterrado, gente que agora queria resposta. Logo depois, Anselmo Ferraz apareceu escoltado por 2 capangas. Não vinha amarrado, mas vinha pequeno. Sem o sorriso largo, sem o peito estufado,
O chapéu parecia pesado demais na cabeça. Quando viu Lampião, tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu. Desviou, engoliu seco. Ave Maria! Ali não era mais o terreiro dele. Lampião subiu num caixote e falou. Não gritou, não precisou. A voz saiu firme, atravessando a praça como faca bem afiada. Povo do sertão, começou. Ninguém tá aqui por acaso. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu. Sabe quem perdeu terra, casa, gado, filho, sossego. Hoje não é dia de bala, é dia de verdade. Um murmúrio correu entre a ruma de gente. Lampião fez sinal para o padre. O senhor primeiro. O padre Elias tremeu. Respirou fundo, levantou a cabeça e falou com a voz quebrada, mas clara. Eu assinei os papéis, confessou. Assinei porque fui ameaçado. Assinei porque tive medo. Usei o nome de Deus para acobertar roubo. E por isso peço perdão a vocês e a ele. O silêncio que caiu foi pesado. Algumas mulheres choraram. Um velho apertou o chapéu no peito. Ninguém gritou. A dor não precisava de barulho. Lampião assentiu e apontou para os documentos. Esses papéis dizem que a terra não era de vocês. Mas esses outros, disse, erguendo registros antigos amarelados, dizem o contrário. Dizem que o que foi tomado foi roubado. Virou-se para o coronel. Quer falar, Anselmo Ferraz? O coronel limpou o suor da testa, deu um passo à frente, tentando recuperar o tom de mando. Isso é um circo, gritou. Você não tem autoridade nenhuma. Isso aqui é lei, é registro, é governo. Lampião não se abalou. Lei comprada não vale nada, respondeu. Governo que protege roubo cai junto com o ladrão. Do meio do povo começaram a surgir vozes. Um homem contou como foi arrancado da casa. Uma rapariga falou da peia que levou ao tentar defender o pai. Um velho mostrou as mãos calejadas de trabalhar terra que já não era mais dele. Cada palavra era uma lapada na cara do coronel. Anselmo começou a suar mais. Tentou interromper, mas a voz falhou. O poder dele escorria ali diante de todo mundo. Lampião levantou a mão pedindo silêncio. Aqui ninguém vai morrer hoje, disse, mas ninguém vai sair fingindo que nada aconteceu. Olhou para o coronel de cima a baixo. Você vai devolver cada palmo de terra, vai soltar quem prendeu à força, vai sair daqui sem título, sem gado, sem nome, e vai viver sabendo que o sertão não esquece. Anselmo abriu a boca para gritar, mas não saiu nada. O povo olhava. A volante, distante, não se mexia. O padre abaixava a cabeça. O coronel percebeu que estava só. Com a mão tremendo, assinou os papéis de devolução. Cada assinatura parecia arrancar um pedaço do orgulho dele. Quando terminou, Lampião recolheu tudo e entregou aos mais velhos da comunidade. Guardem, disse, porque papel só vale quando o povo protege. O julgamento tinha acabado, sem tiro, sem morte, mas com uma humilhação que Anselmo Ferraz nunca ia esquecer. Ele foi embora naquele mesmo dia, montado num cavalo magro, sem escolta, sem aplauso, sem nada. Um homem desmantelado. O povo ficou parado, sem saber se comemorava ou se chorava. Lampião desceu do caixote, ajeitou o chapéu e falou baixo. Se a vexe não, o que era de vocês voltou. Cuidem. E virou as costas. O sertão naquele dia falou alto, e quem ouviu nunca mais esqueceu. Depois que o coronel Anselmo Ferraz deixou a vila com a cabeça baixa e o nome arrastado na poeira da estrada, ninguém gritou vitória. Não teve foguetório, nem sanfona animada, nem arrumação de festa. O sertão não comemorava assim. O sertão respeitava. O que tinha acontecido ali era grande demais para virar alegria espalhafatosa. Era coisa de memória, dessas que se guardam no fundo do peito. O povo começou a se mover devagar. Uns se abraçavam em silêncio, outros sentavam no chão como quem precisava sentir a terra de novo para acreditar que ainda era dono dela. Teve mainha que caiu de joelhos e rezou baixinho,
Teve macho velho que chorou escondido, encabulado, sem querer mostrar fraqueza. Vixe Maria, recuperar o que foi roubado dói tanto quanto perder. Lampião observava tudo de longe. Não se misturava, não aceitava agradecimento exagerado. Ele sabia que não era salvador. Sabia que tinha feito o que achava certo e só. Não gostava de palanque. O cangaço não combinava com medalha. Capitão, disse Corisco se aproximando. O povo quer falar com o senhor. Lampião balançou a cabeça, negando. Agora não. Hoje é dia deles. A gente já fez o que tinha que fazer. Enquanto isso, os mais velhos da comunidade se reuniam embaixo de um umbuzeiro grande, abrindo os papéis recém-recuperados, lendo devagar, conferindo nome por nome. Cada registro era como um pedaço da história voltando para o lugar. Os jovens escutavam atentos, aprendendo ali o valor de um chão que não se vende fácil. O padre Elias se aproximou do grupo, ainda com o rosário na mão, o rosto cansado, mas mais leve. Parou diante do povo e falou sem que ninguém pedisse. Eu vou ficar, disse. Se vocês permitirem, vou trabalhar aqui, ajudar, ensinar as crianças a ler, cuidar dos doentes. Não peço perdão com palavra, peço com ação. Ninguém respondeu de imediato. Depois, uma mulher velha assentiu devagar. Fique, mas agora o senhor anda do lado da verdade. O padre baixou a cabeça. Aquilo era mais pesado que qualquer penitência. Do outro lado da vila, os antigos capangas do coronel se dispersavam. Alguns foram embora sem olhar para trás. Outros ficaram envergonhados, tentando se misturar ao povo que antes tinham humilhado. O sertão não esquece fácil, mas também não gosta de sangue à toa. Cada um carregaria sua marca. Lampião se preparava para sair. Mandou os homens se reunirem num ponto afastado, longe da praça. Não queria espetáculo. Ajustou a cartucheira, conferiu o cavalo. O rosto estava sério, mas tranquilo. A missão tinha sido cumprida. Antes de montar, uma velha se aproximou. Era a dona Quitéria, mulher miúda, pele queimada de sol, olhar firme. Trazia um embrulho pequeno nas mãos. Capitão, disse com respeito, não é riqueza, é só um agrado. Lampião tentou recusar. Guarde para a senhora, ela insistiu. Isso aqui já me salvou uma vez. Agora é sua vez de carregar. Dentro do pano tinha um pequeno santinho de papel gasto, imagem de Nossa Senhora, amarelada pelo tempo. Lampião ficou olhando por um instante. Aquilo pesou mais que arma. Obrigado, disse por fim, guardando com cuidado. Montou no cavalo e fez sinal para o bando. Os cangaceiros começaram a se afastar, um a um, desaparecendo no mato como tinham chegado. Sem discurso, sem despedida longa. O povo ficou olhando até não ver mais nada. Sabia que aquele encontro não ia se repetir. Sabia também que se outro coronel tentasse a mesma coisa, a história já tinha aviso. Na estrada, enquanto cavalgavam, Corisco quebrou o silêncio. Capitão, o senhor podia ter acabado com ele. Ninguém ia reclamar. Lampião respondeu sem virar o rosto. Justiça não é fazer o mesmo que o inimigo, não. É mostrar que existe outro jeito. Se eu matasse, virava só mais um motivo para vingança. O bando seguiu em silêncio, cada um carregando suas próprias lembranças, suas próprias perdas. Aquela história ia virar conversa de fogueira, corrido baixo, sussurro de feira. Não como façanha sangrenta, mas como aviso. O sertão voltava ao ritmo de sempre, lento, duro, mas vivo. A terra seria plantada outra vez. As casas seriam reconstruídas. O medo ainda ia demorar a sair do corpo, mas a esperança tinha achado espaço. Lampião sabia que não tinha mudado o mundo. Sabia que outros coronéis ainda mandavam e desmandavam por aí. Mas também sabia que naquele canto, pelo menos, a injustiça tinha sido confrontada sem virar massacre. E isso, para ele, já bastava. Enquanto o sol se punha atrás das serras, o cangaço seguia adiante.
Não como lenda gloriosa, mas como lembrança incômoda para quem abusava demais do poder. Porque no sertão, macho véi, justiça sem glória é a que mais dura. O cangaço seguiu adiante sem olhar para trás. Lampião cavalgava à frente, o chapéu de couro firme, o corpo cansado, mas a cabeça leve. Atrás dele os homens vinham em silêncio, cada um mastigando o que tinha vivido. Não havia cantoria, nem bravata, nem riso frouxo. Aquilo não era retirada de guerra, era continuação de caminho. E caminho no sertão nunca é reto. O sol começava a baixar quando o bando atravessou uma vereda estreita, dessas que só quem é do mato conhece. A poeira levantava pouco, o passo era controlado. Lampião gostava assim. Sabia que quanto mais barulho se faz depois de um acerto grande, mais fácil é virar alvo. O sertão ensina que silêncio também é arma. Enquanto cavalgava, Lampião sentia o peso do que tinha feito. Não era arrependimento, era consciência. Sabia que o nome dele ia correr outra vez pelas feiras, pelas casas de farinha, pelos terreiros onde o povo se ajunta para prosear no fim da tarde. Uns iam chamar de justiça, outros de abuso. Sempre foi assim. Nunca agradou todo mundo e nunca quis. O povo vai lembrar, murmurou um dos cangaceiros quebrando o silêncio. Disso aí vão falar por muito tempo. Lampião respondeu sem olhar. Que lembrem do jeito certo. Não quero que lembrem de bala, quero que lembrem do recado. O recado tinha sido dado. O coronel Anselmo Ferraz não tinha sido morto, mas tinha sido desmontado. Perdera o que mais prezava, o respeito forçado. No sertão, isso é pior que morte. Um homem pode perder terra, gado, dinheiro, mas quando perde o medo que os outros têm dele, vira ninguém. Lampião sabia disso porque já tinha sido ninguém um dia. Já tinha sido só Virgulino, filho de matuto, correndo do mundo com raiva no peito. O cangaço não tinha nascido de gosto por violência, mas de falta de escolha. Aquela verdade ele carregava desde menino. O bando parou perto de um riacho raso para dar água aos animais. Lampião desmontou, molhou o rosto, bebeu um pouco. Ficou ali, parado, olhando a água correr fraca. Pensou em Maria de Luzia, pensou no povo que tinha ficado para trás, pensou nos que ainda iam precisar de ajuda. O sertão não acabava ali. Guardou o santinho que tinha recebido no bolso interno do gibão. Não era homem de muita reza, mas respeitava símbolo. Aquilo não era promessa, era lembrança. Lembrança de que nem todo mundo tinha arma para se defender. Quando voltou a montar já era quase noite. O céu ficava pintado de laranja e roxo, bonito e triste ao mesmo tempo. O cangaço retomou o passo. Lá longe, na vila, o povo começava a refazer a vida. As terras voltavam a ser divididas, os roçados iam ser plantados de novo, as casas iam ganhar telha nova. O padre Elias ficava, trabalhando calado, tentando pagar com ação o erro do passado. A história daquele dia ia ser contada para os filhos e para os filhos dos filhos. Não como milagre, mas como aviso. Lampião não ia aparecer mais por ali. Ele nunca ficava onde o nome dele virava conforto. Sabia que a presença constante podia virar dependência. E o povo precisava caminhar com as próprias pernas. Capitão, disse Corisco, já perto da próxima serra. Para onde agora? Lampião puxou o cavalo, olhou o horizonte escuro. Para onde tiver injustiça demais e silêncio demais, respondeu. Esses dois sempre andam juntos. O bando seguiu. O sertão engoliu os homens aos poucos, como sempre fazia. Primeiro os cavalos, depois as sombras, por fim só o silêncio. E foi assim que aquela história ficou. Não virou papel carimbado nem livro de lei. Virou memória. Virou conversa dita em voz baixa, como quem respeita coisa séria. Quando algum coronel mais danado ameaçava fazer o mesmo, alguém sempre lembrava. Se a Vex não... Lembra do que aconteceu com aquele outro. E o aviso bastava. Lampião continuou existindo entre o homem e o mito. Nem santo, nem demônio. Só um cabra do sertão que decidiu não olhar para o lado quando a injustiça passou na frente.
O tempo passou, o mundo mudou, mas no fundo do Nordeste ainda tem quem diga que enquanto houver abuso demais, sempre vai ter quem se levante. Porque dignidade no sertão não se pede, se defende. E assim, sem aplauso e sem despedida, Lampião e seus homens seguiram pelo caminho seco, deixando para trás um rastro invisível, feito de medo para os poderosos e esperança para os esquecidos. O vento levou o som dos cascos, a noite fechou o mato e o sertão voltou a respirar. Mas nunca do mesmo jeito.